Gravar, vou subir ela no YouTube e vou deixar o vídeo no sistema, pelo menos uma mais fácil para estudar. Achei que alguém tinha levantado a mão. Uma luta, gente. Hoje, vamos falar de acho que um dos maiores clássicos da psicologia social contemporânea, que é o livro Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Robert Cialdini é um dos poucos psicólogos sociais que eu acho que pode se gabar há mais de 4 décadas de ser milionário. Um psicólogo social extremamente influente, vendeu mais de 50 milhões de unidades de livros. Não é fácil, hein, gente? Vender 50 milhões de livros, sei lá, do Crepúsculo, mas de psicologia é bem difícil, hein, gente? E lido muito, não só na psicologia, mas sobretudo no marketing. Aliás, há toda uma escola moderna de marketing que vai se alicerçar em cima do Robert Cialdini. Robert Cialdini, ele vai falar de um fenômeno que é a persuasão. A persuasão nada mais é do que uma tentativa, ou melhor, uma ação comunicativa por parte de um agente que busca obter por parte do outro agente a sua vontade. Ou seja, dito de outra forma, é um tipo de ação que leva o outro lado a atender à vontade, né? Seja no que diz respeito mudar a forma de pensar, seja no que diz respeito mudar a forma de agir. E o Robert Cialdini basicamente buscou elencar 6 fatores que são correlacionados à persuasão, ou seja, que assistidos levam você a mais facilmente convencer o outro. E em verdade, o porquê que talvez seja muito importante para nós compreendermos a persuasão? Por 2 fatores. Eu acho que o primeiro é, a partir do momento que nós entendemos toda a lógica da persuasão, nós nos tornamos menos persuasíveis, ou seja, menos os outros podem nos persuadir. Fica mais difícil, a gente fica mais vacinado, a gente fica inoculado contra a vontade do outro, até certo ponto. E um outro ponto na equação é, a partir do momento que você conhece todos esses mecanismos, você pode mais facilmente influenciar, persuadir outra pessoa, e isso nem sempre se dá no sentido deletério, né? Todas as campanhas, por exemplo, de conscientização, de vacina, de prevenção em saúde, nada mais são do que tentativas de persuasão. Aquele anúncio na parte de trás do cigarro, você morre, você brocha, você aquilo, nada mais é do que uma tentativa de persuasão. Aliás, a nossa vida, de maneira geral, pode se resumir até certo ponto em momentos aonde estão tentando nos persuadir e momentos aonde estamos tentando persuadir os outros. E dentro dessa leitura que a gente vai fazer hoje, eu acho que cabe uma reflexão muito grande acerca da própria ideia de racionalidade. Geralmente, nas minhas primeiras aulas, eu faço uma pergunta, né? O que distingue os seres humanos de outros seres, né, dos animais? E geralmente a primeira resposta que eu escuto é a racionalidade. Então, afirma-se dentro desse diapasão que os animais são dominados por instintos e nós por uma racionalidade. Como veremos, né, dentre todas essas armas da persuasão que o Robert Cialdini bem elenca, nós talvez sejamos menos racionais do que os animais, considerando que nós somos susceptíveis a cair em armadilhas cognitivas que os outros animais não estão susceptíveis. Bom, então, sem mais delongas, eu vou compartilhar a tela aqui com os senhores. E qualquer dúvida, qualquer questão, estou sempre à disposição dos meus amados. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, então vamos começar
por baixo, na verdade. Existem, segundo o Cialdini, 6 pontos fundamentais, 6, 6 gatilhos psicológicos, utilizando a terminologia que ele mesmo emprega, que vão levar uma situação, que vão levar uma mensagem a ser persuasiva. A primeira coisa, o primeiro princípio, e talvez o mais importante, descrito tanto pela literatura em sociologia, em antropologia, em ciência política, ou mesmo em economia comportamental, é a questão da reciprocidade. O que que é isso? Nós tendemos a ser mais favoráveis em relação a quem já fez algo por nós. Aliás, não só tendemos a ser favoráveis, mas a partir do momento que alguém faz algo por nós, nós tendemos a ficar com uma sensação de dívida em relação a essa pessoa. Então, por consequência, a gente tende a dar mais ouvido ao que essa pessoa tem a dizer, e também a gente se torna mais suscetível a dizer sim a algo que essa pessoa fez para a gente. Eu vou trazer um exemplo bem prático para vocês. Nessa fotografia, vejam aqui, ó, deixa eu aproximar. Nessa fotografia era um stand que ficava no aeroporto Afonso Pena, que eu acho que todos vocês aqui devem conhecer como funcionava esse bang aqui. Você passando ali tranquilamente, indo pegar seu voo, cognitivamente você já está num estado diferente, né? Primeiro, você está ansioso, excitado, porque vai viajar. E segundo, você está ali brevemente ali preocupado, enfim, e tá munido da documentação, de estar com o etiquete ali e tal. Enfim, esses são os seus escopos de preocupação. E passando inocentemente pela frente desse guichê, sempre com meninas bem arrumadas, todo mundo bem vestido, todo mundo bem polido no que fala, alguém vira para você e diz: olá, senhor, quer ganhar uma revista? E tá aquela revistona grande na mão, e você vai, beleza, no automático, fingindo, achando que é só ganhar mesmo, pega a revista na mão, e a partir do momento que você pega, a pessoa vira: você tem só um minutinho para eu falar um negócio? Putz, é muito difícil. A partir desse momento que você já pegou a revista na mão, você não queria a revista, você não pediu a revista, mas do ponto de vista cognitivo, você já adquiriu uma dívida em razão dessa revista. E você para, né, para ouvir, né? E a pessoa, eu já ouvi várias vezes já essa história, e a pessoa fala: não, é uma coisa muito interessante, é uma assinatura para você ganhar as revistas da editora Globo, elas são ótimas. E só ele já vai perguntando qual que é a bandeira do seu cartão, qual que não sei o que. Você vai participar desse sorteio aqui para ganhar essa linda bolsa e essa porcaria dessa bolsinha aqui que está na foto. E quando a pessoa vê, ela já fez a assinatura, e pior, né, que foi o motivo que levou esse grupo em específico pro Procon, né? E enfim, já fechou isso aí. A galera não conseguia cancelar a assinatura, né? Inclusive, a última vez que eu falei disso em sala de aula, uma aluna falou: não, eu fui uma dessas aí, tava empolgadona tal, e R$ 2.000 caiu na hora, a fatura no cartão, e eu não conseguia cancelar essa porcaria de jeito nenhum, né? Perceba, por que é tão difícil falar não para a pessoa? Porque ela fez algo por você, e não foi uma grande coisa, porque, convenhamos, gente, a editora Globo, quem que lê revista hoje em dia? Absolutamente ninguém, né? Só no dentista, no salão de beleza que você vai. Então, nesse sentido, essas revistas elas estão acumuladas, tá tudo lá largado. A pessoa ia incinerar, ia queimar, ia fazer reciclagem, então ela não te deu nada, na verdade. Essa que é a verdade. Até contei, eu acho que por Henry, esses dias, estava eu no estacionamento do mercado Carrefour, quando fui surpreendido com uma batida
Tá silenciado teu microfone, professor. Muito amável da sua parte, colega. Obrigado. Consegui retornar para minha própria live e agora podia estar matando, fazendo qualquer coisa, ameaçando os alunos de atentado terrorista, mas não, estou aqui trabalhando, tranquilo. Gente, o princípio da reciprocidade basicamente diz que a partir do momento que alguém fez algo por você, te deu um presente, te deu um benefício, mesmo que não seja significativo, é, oferecer um tratamento diferenciado, um serviço, cria-se, do ponto de vista cognitivo e até inconsciente, um sentimento de dívida para com essa pessoa, o que te torna muito mais suscetível de se submeter à vontade dessa pessoa, de ouvir o que essa pessoa está dizendo. Não é à toa que os arrependidos de violência doméstica geralmente voltam ao lar com uma flor ou algum pedido, ou algum presente medíocre, dizendo primeiramente que não vai acontecer de novo, e depois esse presente fica difícil você dizer não, ou pelo menos mais difícil do que seria sem ter presente nenhum na circunstância. Um exemplo muito interessante são coisas caras, né, de se vender, né? Por exemplo, apartamento, ou geralmente, em muitos casos, né, quando nós falamos aqui, por exemplo, de corretagem de elite, o corretor de imóveis oferece algum presente significativo para alguém da família, geralmente o filho, como por exemplo uma casa de bonecas. Para ele custou pouco, na verdade, frente à comissão que vai ganhar, mas cria-se aí ali um laço de reciprocidade muito grande. Se a gente refletir brevemente sobre as 5 teorias clássicas em psicologia social, a gente consegue obter explicações significativas, né? A teoria dos papéis, por exemplo, vai dizer que nós representamos vários papéis sociais, enquanto atores sociais é universal. Em todos os cenários que você conhece, responder por gentilezas, né? Responder pelo que foi feito a ti. Da mesma forma que a teoria do reforço, que vai dizer que frente ao reforço positivo, você se torna mais suscetível a reproduzir um tipo de resposta, né? Do mesmo ponto que, dentro da teoria cognitiva, alguém fazer algo por nós cria uma espécie de uma confiança cognitiva em relação a esse alguém. E do ponto de vista evolutivo, sempre que alguém fez algo por nós no período Pleistoceno, muito provavelmente ele era alguém que você poderia confiar até certo ponto, então era meio que um mecanismo retroalimentativo a questão da reciprocidade. Vale aqui a pesquisa sobre as Ilhas Trombian e mais especificamente sobre um sistema econômico chamado Kula. Como que funciona? Existem várias ilhas e esse sistema econômico ele funciona ao contrário. Ao invés de você vender coisas para outra ilha, você dá coisas para outra ilha. E existe uma competição circular para ver qual ilha que consegue doar mais para outra. E o que se forma aqui, na verdade, é um sistema de reciprocidade, né? Quando uma ilha doa algo muito significativo à outra, no próximo ano de Kula, aquela ilha que recebeu se sente na responsabilidade de doar também a outra. E um outro ponto universal, né? Da mesma forma que a reciprocidade ela se dá do ponto de vista positivo, ela também se dá do ponto de vista negativo. Ou seja, é muito mais difícil dizer não para alguém que já fez algo para você, mas é muito mais fácil deixar de dizer sim para alguém que fez algo ruim para você ou negou um pedido seu, né? Essa seria a regra da reciprocidade ao contrário. Então, nesse sentido, de acordo com essa regra, a melhor forma que você tem de obter algo de alguém
é fazendo algo por esse alguém, mesmo que simbólico. No momento que caiu, eu ia contar uma história meio deprimente, aonde eu fui abordado no estacionamento do Carrefour por uma pessoa que me fez um pedido totalmente inusitado. Ela pediu se poderia orar por mim, né? Enfim, eu dei risada, achei engraçado um pouco, levantei, me recompus, olhei bem sério, assim, mas de maneira, enfim, educada para a pessoa, e falei, não, eu já, eu já sou das antigas, já, cara, eu já entendo mais ou menos esse seu rolê, e assim, né, seja franco comigo, você vai orar e no final você vai me pedir um dinheiro. O cara olhou bem sério para mim e falou: era mais ou menos isso. Eu vou tentar te vender esses livros de autoajuda aqui que eu comprei no sebo bem baratinho. Aí eu vendo aqui por um dinheiro melhor. Eu falei: excelente, excelente. Ele montou um negócio baseado na reciprocidade. Aliás, um negócio muito significativo, né? Porque a primeira coisa que ele me perguntou na equação era o meu nome. Então, com certeza ia ser uma oração personalizado, né, customizado. Ele iria incluir o meu nome nessa oração. Clube de campo recruta a pessoa dessa forma, oferece 2, 3 dias de estadia gratuita, e a hora que a pessoa chega lá, enfim, vamos lá ouvir a palestra rapidinho, tal. Como que você vai falar não, né? Se você já aceitou estar no clube de campo, né? Como que você vai virar e falar não, obrigado, era só o tá de graça aqui mesmo que eu estava interessado, não quero esse negócio de palestra, né? E você vai, né, na palestra e faz dívida, assina, enfim, a questão da reciprocidade, né? É um dos efeitos mais fortes, né, do ponto de vista cognitivo. O segundo ponto dentro dessa equação é a afeição, né, o gosto. Nós somos muito mais suscetíveis a ceder à vontade de pessoas que nós gostamos ou confiamos, mesmo que a gente não conheça pessoalmente. Isso se dá em vários níveis, né? Eu acho que um dos níveis mais evidentes é na própria estratificação da população carcerária brasileira. Existem hoje, pasme, gente, enfim, estava escrevendo um material sobre isso esses tempos, e não há uma estatística confiável de quantas pessoas estão presas. A gente não sabe como, né? Isso é bizarro, não saber quantas pessoas estão presas, mas é um número que gira de 700 mil a 1 milhão de pessoas. E dessas, 2% são mulheres. E desses 2%, desse universo pequeno, 70% é pelo mesmo crime: tráfico de drogas, e praticamente 100% desse pequeno montante diz que o que levou a esse crime não foi o traficante malvado do bairro, não foi a expectativa de se transformar em Pablo Escobar, mas a influência de pessoas próximas: o namorado, o marido, o pai, o irmão. E o que todas essas pessoas têm em comum? São pessoas que a gente gosta. Então, quanto mais você gosta de alguém, quanto mais você se identifica com alguém, mais susceptível você está a ceder à vontade dessa pessoa. Como, por exemplo, esse rapaz da fotografia que sempre me confundem, enfim, em muitos lugares que eu vou até hoje, que é o Cristiano Ronaldo. Por que pagam para ele 5 milhões de euros para ele fazer uma propaganda de desodorante, se o Hendry aceitaria fazer por R$ 500, ou por menos do que isso, né? Enfim, e talvez até o professor que vos fala achasse essa proposta interessante, né? Pelo fato de que um número muito significativo de pessoas se identifica com ele, gosta dele, e a partir do momento que ele endossa uma mensagem a favor de um desodorante, sobretudo do ponto de vista inconsciente, passa-se a ideia para essa pessoa de que esse desodorante é melhor, né? Um exemplo também interessante é a própria mobilização de massas, né? Se a gente pensar
no ano de 2022, o Capitólio foi invadido, em 6 de janeiro de 2022. E pouco tempo antes, Donald Trump olhou para a massa e disse: se vocês acham que aconteceu algo errado, marchem para lá e façam o que tem que ser feito. Bem subjetivo também, né? Falar faça o que pode ser feito, né? Enfim, podia ser qualquer coisa, podia ser uma dança, enfim, as pessoas acharam que o que tinha que ser feito era invadir. Agora eu pergunto, se não fosse o Donald Trump fazer esse pedido, se fosse, por exemplo, Joe Biden, se fosse o professor Tiago fazendo esse pedido, se fosse sei lá, o Kid Bengala fazendo esse pedido, será que as pessoas agiriam do mesmo modo? Né? Por óbvio que não, né? Foi justamente a afeição, foi justamente o gosto em relação a essa figura que levou o indivíduo a fazer. Agora, um ponto vamos pensar no dia a dia, né? Como que é possível usar isso ao nosso favor? Porque nem sempre, nem todos têm como eu tenho um semblante semelhante a esse jogador aqui tão belo. E como fazer então com que as pessoas gostem de você? Existe um ponto que é meio que universal, que é o que nós chamamos de homofilia. Nós tendemos a gostar de pessoas que são parecidas conosco, não necessariamente no sentido físico, enfim, que nem todo mundo vai ter esse privilégio, mas no sentido atitudinal. Então vamos supor que, sei lá, entrou o Hendry, não entrou o Hendry não, já falei muito de Hendry hoje, entrou o como que chama o Robin aqui, gente? O, o Marlon. Entrou o Marlon na minha loja. Qual que é o melhor lance para eu conseguir vender para o Marlon? Buscar pontos de afinidade. Fala, Marlon, o que você faz? Ah, cara, tô no exército. Eu também, você acredita, cara? Também tô fazendo. Nossa, né? Quantos anos você tem? Marlon, 42. Nossa, acredita, eu também. Qual time que você torce? Ah, eu torço pro Palmeiras. Nossa, acredita que eu também. Você buscar pontos em comum, né? Quanto mais a pessoa entender que você se parece com ela, mais ela vai gostar de você. Um outro ponto que tem a ver com a lógica da autoconsistência é o elogio que você faz à pessoa, né? Então, a pessoa entrou para provar a roupa, ficou horrível, e você fala, porra, você ficou um gato, hein, cara? Sério, então você tá top de tudo, né? Esse tipo de coisa aumenta, por assim dizer, a afinidade entre as partes. Ó, essas técnicas de divulgação parecem curso de vendedor, utilizam bastante. Então, esse livro aqui, na verdade, do Cialdini, ele é a grande bíblia, inclusive, dos coachings mais piratas do Brasil, né? Que utilizam, na verdade, esses princípios de maneira assertiva para vender coisas para eles, né? Na verdade, as grandes conferências de coaching são um cenário onde eles usam os 6 princípios persuasivos para vender o máximo do cursinho dele e que possivelmente vai surtir algum bom efeito na vida da pessoa, né? E é o que, na verdade, aqui perpetua o status quo, né, do indivíduo. O grande lance da persuasão, volto a dizer, é tanto você se tornar mais persuasivo, mas você também se tornar mais imune à persuasão. A partir do momento que você entende essa lógica involucrada, você muda até o seu modo automático de pensar. E se torna também menos refém nessa equação. Então, gostar é um ponto fundamental. Quanto mais você gosta, mais você está susceptível à ação. Um outro exemplo bem significativo são as campanhas de prevenção em saúde, né? Por exemplo, campanha de vacinação. Agora a Xuxa está encabeçando as campanhas. E eu pergunto,
quem que no Brasil gosta de Xuxa? Eu acho que todo mundo, né? Mesmo quem é muito velho, que nem o Hendry, mesmo quem é jovem, igual o professor Tiago, quem é criança, enfim, todas as idades, né? Tem enfim, um lance de afinidade simbólica, então fica muito mais fácil você ouvir ela do que uma pessoa, sei lá, que você percebe como detestável e ninguém gosta. Sei lá, o João Kleber vai falar de vacina. Chato, né? Ninguém gosta. Sério, né? Enfim, ninguém vai se vacinar por conta disso. Agora, um personagem assim universalmente atrativo, né, por óbvio, acaba obtendo muito êxito. Um terceiro ponto nessa equação, e tem muito a ver com o que a gente já falou até então, principalmente em psicologia social experimental, é o que nós chamamos de prova social. Em verdade, tudo aquilo que as outras pessoas fazem, tudo aquilo que as outras pessoas gostam, de alguma forma se torna uma referência para o que nós podemos fazer. Um exemplo muito significativo e muito comum são as compras online. Hoje em dia, praticamente todas as pessoas fazem compras online por uma série de fatores, acho que principalmente o preço acaba sendo muito significativo, e pergunto para vocês, o fator comentários e as avaliações que as pessoas fazem dos produtos importa? Geralmente, quando você faz essa pergunta em uma pesquisa de marketing para alguém que compra, mais de 50% das pessoas define se vai ou não comprar a coisa a partir dos comentários que ela vê de outras pessoas. Ou seja, se um grande número de pessoas deu estrela 5 e fez comentários, enfim, positivos, isso tende a levar o indivíduo a se sentir muito mais confiante, dá muito mais vontade do indivíduo comprar, e ele compra. Né? E em sentido contrário, um baixo número de avaliações vai no mesmo ponto. Né? É o caso, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é extremamente comum. Então você tem várias baladas e algumas pagam gente para ficar na fila. Ou seja, você tem uma fila cheia de gente, mas põe umas pessoas bonitonas lá também, né? Com uns professor Tiago, enche a fila, né, de pessoa bonita. E o que você pensa? Fala, meu, essa fila aqui é o sucesso, né? E a hora que você se aproxima, o segurança ainda não pode cortar a fila, né? Vem para aí você ainda se sente especial, né? Fala, caramba, e entra lá dentro, não tem absolutamente ninguém, né? Fica só você lá, step by step, oh baby, enfim, né? E nós vimos, né? Muitos exemplos. Os estudos de Solomon Asch, por exemplo, não deixam dúvida. O indivíduo ele preferia negar o que estava vendo, responder coisa absurda para acompanhar o grupo. O grupo, na verdade, ele é um fator que dá validade social. Aliás, o indivíduo ele precisa muitas vezes da aprovação social dos outros, até para basear as suas próprias decisões. Ou seja, vamos supor que ele começou no curso de psicologia, e isso é universal para todos os cursos. Um dos fatores que mais determina se o indivíduo está ou não gostando do curso são as pessoas fora do curso e o que elas acham disso, dele estar fazendo aquele curso. Se um número muito grande de pessoas falar, nossa, que bacana que você está fazendo curso de psicologia, a probabilidade de você gostar do curso de psicologia é muito maior do que você não ter essa rede de apoio, ou ao contrário, um monte de gente tentando te broxar nesse sentido. E o curso sendo o mesmo, né? Ou seja, nada diferente no curso, né? Apenas a aprovação social. E esse é o exemplo, como exemplo, a gente pode destacar aquelas propagandas que vão escrever, sei lá, 9 em cada 10 alunos inteligentes de Curitiba escolhem a Uniandrade como a sua universidade favorita. Né? Isso passa o quê? A ideia de que todo mundo está fazendo aquilo, né? De que todo mundo está envolvido
nesse tipo de situação. Em Buenos Aires tinha uma loja que, na verdade, se vocês forem lá, eu acho que ela está lá ainda, do mesmo jeito. Ela tem uma faixa escrito que ela está aberta pelo último dia, que é para usar um outro gatilho, que é o da escassez, e tem vários atores na calçada fingindo que estão interessados em comprar. Eu sei porque que são atores, porque eu via todos os dias essas pessoas comprando, brincando pelo perfume, né? Então eu fico pensando, né? Ou elas são fanáticas nisso, ou elas estavam de fato fingindo. E vocês ficariam espantados com a quantidade de brasileiros que fica entretida com essa situação e vai lá e compra, né? É o efeito da validade da prova social. A fila maior atrai mais pessoas, o produto na internet com mais comentários atrai mais pessoas, e nós vamos no mesmo sentido. Um exemplo, aliás, a Justiça Eleitoral utilizou esse critério em 2023 para balizar as pesquisas de opinião. Não podia sair pesquisa de opinião 24 horas antes do turno. Por quê? Eles entendiam que, a depender do resultado, para um ou para outro, isso poderia gerar um efeito de prova social e levar, por exemplo, os indecisos a escolherem aquele que se saiu mais bem colocado na pesquisa. Então, vamos supor que o mais bem colocado era o professor Tiago. Fala, porra, tá todo mundo votando no professor Tiago, eu vou votar também no cara, né? E isso poderia gerar um efeito de distorção, né? Pensando que na democracia deve-se usar outros critérios, além da própria prova social, né? Como meio para isso. Um terceiro ponto é o que nós entendemos como autoridade. E aqui eu volto para duas aulas anteriores, quando nós vimos o estudo do Stanley Milgram sobre choques em laboratório. Então, nós vimos que mais de 60% dos participantes em um estudo, aonde havia uma figura, entre aspas, de autoridade, que era um cara de jaleco, escolheram escutar o cara de jaleco e dar o choque na outra pessoa até a morte, sem ganhar absolutamente nada com isso, né? Existe uma inclinação humana, natural, de se guiar por autoridade. E do ponto de vista adaptativo, essa inclinação não é ruim de um todo. Os que ocupam o cargo de autoridade, boa parte das vezes, têm informações diferenciadas, ou mesmo habilidades e competências que podem nos favorecer. Por isso há essa inclinação. Mas os mesmos também que se passam por autoridade podem também nos persuadir contra a nossa própria vontade. Existem 3 fatores que mais facilmente distinguem ou gatilham a questão da autoridade. Um é a roupa que o indivíduo está usando. O terno, por exemplo, tem um efeito mágico em relação às pessoas. Não por conta disso, a maior parte dos assaltos de banco durante o dia são realizados por pessoas de terno, porque diminui a suspeita de que aquele indivíduo está indo cometer o crime. O segundo ponto na equação são os títulos que o cara tem, que o cara utiliza: doutor, policial, prefeito, governador, presidente, médico, prêmio Nobel, etc, etc. E o terceiro são os aspectos materiais ao qual ele se apresenta ao mundo. O carro que ele utiliza, a casa onde ele mora, o próprio corpo dele. Esses 3 fatores podem ser compreendidos. Autoridade, a gente vai entender como, enfim, é um fator simbólico relacionado ao capital social, mas uma percepção. Por exemplo, coloquei a foto aqui do Drauzio Varela, totalmente musculoso, forte. O Drauzio Varela é compreendido como uma autoridade no campo da saúde
E quando ele fala qualquer coisa, desde algo muito sofisticado, como tomar uma vacina, até algo muito bobo, como, sei lá, tome suco de limão, as pessoas escutam com muito mais facilidade do que alguém que é considerado leigo na área. Coloquei a foto aqui, por exemplo, dos Masterchefs, né? Por que colocaram eles com propaganda da Knorr, da Hellmann's? Porque eles são entendidos como autoridades, né, dentro do campo da cozinha. Fica muito mais fácil ceder a sua vontade. Então, quando uma ordem, uma instrução, ela parte de uma autoridade, ela passa a ter mais lastro por isso. Eu vou dar um exemplo aqui de novo: propaganda de creme dental, misturando dois gatilhos diferentes. 9 em cada 10 dentistas recomendam Oral-B. O que essa propaganda está fazendo? Está misturando prova social e está misturando autoridade. 9 em cada 10 dentistas, prova social e autoridade ao mesmo tempo. É por isso que na propaganda da Oral-B você vai ter um cara de jaleco com um estetoscópio pendurado no pescoço, fantasiado de médico. Mas ele é um ator e passa a ideia de autoridade. Então, a autoridade é uma lógica extremamente forte, né, quando nós queremos influenciar pessoas, né? E o que vai determinar é, sobretudo, quanto mais legítima você percebe essa autoridade. Um outro ponto, e esse também é fundamental e mexe com a nossa cognição de diversas formas, é a escassez, né? Tudo que, ao que parece, é pouco, né? Tudo que o que parece só dá aquele dia se torna mais difícil de você resistir. E dois fatores aqui estão involucrados em relação a isso. Primeiro, tudo que parece pouco tende a ser melhor, parece ser melhor, né? E um outro ponto é a nossa extrema aversão em relação às perdas. Nada faz com que nós tenhamos tanto medo do que perder uma coisa, mesmo que seja uma oportunidade, ou seja, onde você, na verdade, não perdeu nada. Então, vamos supor que o Hendry me aborde na rua e fale assim: professor Tiago, é só hoje o jazido no cemitério de pé tá pela metade do preço, mas é só hoje. Isso nunca mais vai se repetir na vida. Enfim, a probabilidade de eu querer esse jazido talvez aumente bem significativamente. É o grande segredo, aliás, eu acho que já nem tão grande assim, das Black Fridays, por exemplo, né? Dá a ideia de que só vai acontecer aquele dia, de que não vai se repetir até o final do ano, e está otimista, né? Eu diria até o final do curso, mas até o final do ano já talvez esteja querendo acelerar a minha morte, né? Eu que estou tentando, observando aqui por olhos inocentes, né? Um exemplo disso bem interessante são esses sites de venda de passagem, como decolar.com, 123 milhas, e todos esses aí, aquele book. Então você está lá pesquisando a sua viagem e você marcou o voo que você quer e o quarto e o hotel que você quer. E chega uma mensagem para ti: faltam apenas 4 quartos dentro do seu hotel, acelerando para você fechar, né, dando a ideia de que se você não fizer naquela hora, não vai dar para fazer de novo, né? Esse tipo de coisa tende a reforçar essa lógica da escassez, né? A escassez ela anda lado a lado com a ideia de exclusividade. E tudo que é exclusivo, a gente está disposto a pagar mais por isso, nem que não seja tão exclusivo assim. Havia não, porque ela não morreu ainda, mas uma
como que eu posso dizer? Ela é administradora, a profissão dela, mas essas pessoas, sei lá, qual que é o nome disso, influenciador de pessoas, sei lá, e, e ela vende tudo quanto é porcaria. É Bel Pesce o nome dela. Ela vende, por exemplo, o autógrafo dela, e na verdade ela faz um sorteio para você poder comprar o autógrafo dela, para dar a ideia de que é um negócio exclusivo mesmo, né? Que só os VIP, né, vão poder conseguir. E funciona, né? Vende e vende significativamente caro. O terceiro, um quinto ponto nessa equação é consistência, né? Do ponto de vista cognitivo, nós temos uma tendência inata a buscar coerência nas nossas ações. Ou seja, por mais que tenha gente que fala uma coisa e faça outra, a maioria das pessoas fala uma coisa e quer mostrar que está fazendo a mesma coisa, apesar de na vida íntima muitas vezes fazer outra coisa. E um exemplo aqui de como esse tipo de mecanismo é utilizado são compromissos. A partir do momento que você consegue obter por parte da pessoa um compromisso simbólico, mesmo que de forma muito singela, isso a torna mais susceptível em relação à sua vontade, né? Vamos supor que eu sou aqueles atendentes que ligam na casa das pessoas para campanha de filantropia. E eu vou conversando aqui. Olá, Marlon, tudo bem? Marlon, você acha importante a saúde das crianças? Ele responde sim, né? Lógico. Né? Se existe algum idiota, né, que não há, não, com certeza, né? Eu concordo com você. Mas você acha importante ajudar a criança com câncer? Acho, né? Não sei o quê. E você acha. Aí você vem e pede. Tá, então, já que você acha tão importante, que tal participar da nossa campanha? E aqui você pode usar, por exemplo, o gatilho da escassez, né? Na verdade, o seu número saiu de um sorteio, não é todo mundo que pode participar. Você faz agora parte do seleto grupo de pessoas que vai ajudar a instituição YZ. Aí ele vai ficar sem graça, né? E você já ganhou, nesse momento aqui, um bottom. A gente está enviando para sua casa. Se acionou a reciprocidade. E aí a pessoa fala, bom, mas o que eu tenho que fazer? Fala, não, é tranquilo, Marlon. Eu vou fazer aqui o boleto, já estou fazendo no valor de R$ 200, tá bom? Ele, não, mas é muito, é muito. Aí você concorda com ele, fala, não, de fato, né? É muito, né? No, falaram que ia ter picanha, não tem, é muito caro. Então vamos fazer o seguinte: 200 não dá, mas 19 dá, né? Vamos fazer 19, então vamos fazer, já tô. Fica muito difícil a pessoa falar não. Perceba, você não está falando de um único gatilho, de um conjunto, né? A consistência é um deles, né? Líderes que vão explorar o pensamento coletivo, né, ou explorar, né, como Charles Manson, João de Deus, Jim Jones, Adolf Hitler, todos esses em comum fizeram as pessoas fazerem juramentos em público, estabelecerem compromissos públicos. Na Alemanha nazista, por exemplo, depois de um discurso, ele ia falando. Quem acredita na Alemanha, levanta a mão. Ei, todo mundo fazia, né? Quem isso? Quem isso? Quem isso? Quem isso? Você assumiu publicamente, frente de diversas pessoas, né? Apesar de você estar ali no meio do anonimato, né? Apesar de você ter sido fruto da pressão social ali involucrada, inconscientemente você tende a adotar uma postura mais convergente com aquele compromisso que você fez. E esses líderes persuasivos, eles sabem utilizar como ninguém, né, esse tipo de coisa. Né? Alguns rituais são feitos, inclusive, para nós estabelecermos compromissos, né, publicamente. É o caso do casamento. Né? Qual que é a grande função do casamento? Enfim, não estou criticando aqui, não é uma religião nem nada disso, mas qual é a função do casamento
tanto religioso como também civil, de, além de estabelecer direitos, gerar compromissos públicos, né, de duas pessoas ao mesmo tempo. E o mesmo é um momento de conversão, por exemplo, em relação a uma religião. Nada mais é do que um compromisso que você estabelece em grupo, e a probabilidade de você respeitar aquele compromisso, seguir, é muito maior do que se você não tivesse feito promessa nenhuma, ou se você tivesse feito de maneira velada, né, escrevido, sei lá, num caderno, ou só na sua cabeça. Fala, não, eu vou seguir essa ideia. Então, nesse sentido, esse possivelmente é um dos mais eficientes gatilhos de persuasão, e difícil, na verdade, difícil mais ou menos, né? Mais difícil de operacionalizar do que os demais, né? Porque ele vai demandar uma postura ativa da outra parte, ou seja, você vai ter que colocar essa pessoa numa situação aonde ela ativamente faça esse juramento, esse voto. Por exemplo, todo mundo enfim, os meninos aqui, né, aos 18 anos, jura a bandeira, faz tudo aquilo. Aquilo é um voto de devoção simbólica em grupo à pátria, entre aspas, né? Na existência de uma guerra efetiva, no seu recrutamento, eles vão lembrar desse juramento. Ele vai falar, não, meu caro, mas você jurou, né? Frente a todo mundo, tal. Não é só um instrumento legal, né? É um tipo de prática feita justamente para explorar essa nossa susceptibilidade, né? Assim como nos julgamentos norte-americanos, onde você tem que pôr a mão na Bíblia e jurar dizer a verdade, nada mais do que a verdade, apenas a verdade. Enfim, mesmo nem todos sendo cristãos, né? Essa é uma circunstância extremamente constrangedora, e tem como foco justamente gerar uma perturbação cognitiva e levar o indivíduo, inclusive, em razão desse compromisso, a fazer prova contra si mesmo, né? O que é incoerente em qualquer sistema legal, apesar de ser desejável muitas vezes ao grupo. Então, aqui, retomando cada um dos princípios, né? O primeiro princípio é a reciprocidade, e esses todos entendem muito bem. É dando que se recebe, é ofertando que você cria a janela para conseguir pedir, para conseguir solicitar, para conseguir manipular. O gosto, né? Quanto mais afinidade existe, maior é a possibilidade de adesão em relação ao que o outro lado propõe. O que é bom? Pela prova social, aquilo que os outros já validaram, né? A validação que os outros fazem, né? Acerca de experiências, de roupas, de cursos, de possibilidade, tende a ser um forte preditor das nossas próprias ações, né? A autoridade vai ter um peso descomunal, porque naturalmente nós já somos mais inclinados a ceder à vontade delas, e isso se dá em diferentes campos, né? Falamos em autoridades políticas, autoridades médicas, autoridades artísticas, né? São todos aqueles percebidos como notórios, né? O campo ao qual eles atuam. Tudo que tem pouco atrai mais, e nós tendemos a buscar consistência cognitiva conosco mesmo. Mas um ponto é fato: para você conseguir qualquer coisa de alguém, você deve ter, sobretudo, a atenção dessa pessoa. E é uma coisa que eu sempre digo em sala de aula. Não sei se vocês já ouviram falar, tem um cara chamado Wilhelm Andeth. Vou escrever aqui o sobrenome dele aqui na caixa de Andeth.
para a psicologia, ele foi o fundador da psicologia, é considerado até hoje, pela Associação Americana de Psicologia, o mais importante psicólogo do mundo. E a primeira coisa que ele estudou, a primeira coisa de novo no laboratório nele, foi a atenção das pessoas. E ele percebeu o seguinte, que do ponto de vista cognitivo, e ainda nem existia essa palavra na época, é impossível para uma pessoa prestar atenção em dois estímulos ao mesmo tempo. Ele criou uma máquina na época chamada Giger-Sepper-Packer, que em alemão significa máquina de medir pensamento, e que era, você tinha que medir o movimento, registrar o movimento e um barulho de clique. E não dava para fazer, na verdade, as duas coisas ao mesmo tempo. Havia uma diferença de 0,8 segundos entre uma coisa e outra. E o mesmo se dá em relação à nossa vida. Se eu estou em sala de aula, por exemplo, no celular, eu estou olhando para o celular. Eu não estou prestando atenção na aula. Da mesma forma que se eu estou olhando para a aula, eu não estou olhando para o celular. E do ponto de vista da persuasão, o primeiro ponto e a primeira coisa que você precisa de alguém é captar a atenção desse alguém, tomar a atenção desse alguém, só para você. Sem isso, o cara não consegue vender o alfajor, nada acontece. Então, quanto mais atenção você tiver do indivíduo, maior é a capacidade de antemão de você conseguir persuadi-lo. E existem, evidentemente, várias formas de... Aliás, olha aqui, eu consegui achar... aonde será que essa venda maravilhosa está ocorrendo? Um alfajor sendo vendido na rua, que maravilha de fotografia, né? Essa ficou um espetáculo, né? A pessoa ali bem animada. Então, um ponto é muito importante, é o que nós entendemos como momento privilegiado. Nesse sentido, a partir do momento que a pessoa que você já conseguiu pescar a atenção dela, você deve utilizar o grosso, por assim dizer, da argumentação para conseguir convencê-la. E existem várias possibilidades nesse sentido. Uma, por exemplo, é o estabelecimento de contrastes, ou seja, você direcionar a atenção da pessoa conforme a sua vontade. Isso é muito utilizado, por exemplo, por quem vende imóvel. Então, alguém da turma me fala corretor, Thiago, eu quero uma casa assim, assim, assado, em determinado valor. Qual é a melhor forma que eu tenho? Vamos supor que eu já tenho esse imóvel na mão. A melhor forma que eu tenho de vender esse imóvel é chamar essa pessoa e mostrar imóveis bem piores para ela, antes disso. E imóveis horríveis, né? Todo acabado, com valores muito mais altos. Então eu mostro um, e depois eu vou para o imóvel que já tem as características que ele queria. Isso vai gerar um contraste comparativo e vai fazer essa opção boa se tornar ótima e o preço parecer muito mais significativo. É o que eu sempre faço com a minha esposa quando ela reclama de mim. Eu falo, não, tem o marido de não sei quem, bebe, o outro faz isso, o outro faz aquilo. Ou seja, você gerar um enfoque comparativo. Um grande amigo meu, vendedor de carro, ele, enfim, compra carro todo estourado de enchente, aí sabe Deus qual que é a fonte. E o que ele investe mesmo no carro? O som. Ele faz um som de extrema qualidade, bonito, chamativo. Quando o cara entra no carro e olha aquele som sofisticado, ele acaba esquecendo de outras coisas muito menos triviais e muito mais importantes, como, por exemplo, a qualidade do motor e esses outros fatores. Ou seja, você direciona na sua narrativa o foco para onde você quer e buscando, evidentemente, te favorecer. E como o foco das pessoas tende a ser limitado,
essa lógica tende a ser assertiva, né? Porque uma coisa é fato, quanto mais nós nos concentramos numa coisa, mais nós percebemos relação de causa e efeito aonde não tem, né? Um exemplo que eu gosto sempre de dar é um caso histórico que aconteceu no Brasil, o julgamento de Doca Street, na década de 80. Ele é um bicheiro muito famoso, muito rico, matou a mulher e cana, né? Homicídio qualificado por motivo túrpio. E o que a defesa fez? A defesa começou a descrever ele primeiro como uma pessoa muito boa para a família dele, que para criar aquele sentimento do gostar, e começou a focar no motivo, entre aspas, dizendo que ela causou a própria morte, o traindo com outros homens e o humilhando constantemente. E isso feriu a honra dele. E pasmem, meus prezados, né? Na época, para aquele público em específico, o tribunal do júri escolheu por aliviar a pena. Ou seja, aqui você conseguiu mudar o foco da equação. Então, alguém vem reclamar de alguma coisa para você, alguém vem pontuar alguma questão, ou ao contrário, né? Tá tudo ruim. Você altera o foco, né? Alterando o foco com uma lente que observa mais perto, o que está mais distante e desagradável se torna trivial. Né? Do ponto de vista da psicologia cognitiva e da psicologia evolutiva, e também da psicologia beavorista, né? Entendendo a lógica que pela psicologia beavorista nós temos uma base filogenética, ontogenética e cultural. Os estímulos que mais vão chamar a nossa atenção são aqueles que têm valor evolutivo. Por exemplo, os que se relacionam a apelo sexual, os que se relacionam ao medo. Por exemplo, as capas que colocam no cigarro. Eu não vou dizer que elas necessariamente funcionam, mas elas exploram necessariamente isso. Vejamos aqui. Você envelhece, você morre, você prejudica, né? O intuito aqui é muito claro, é ressaltar o medo na pessoa, né? Levar o cara a falar, puta, envelhecer é uma merda, né? Não vou fumar. É o caso do teor das notícias falsas. Geralmente, ela reforça aquele sentimento do nós contra eles e também traz uma coisa de medo. Então, você lê só aquele título absurdo: OMS esconde que a vacina deixa a pessoa broxa, impotente e com câncer de sovaco, né? E isso, né, por sua vez, gera grande repercussão, né? Ou o caso dessa fotografia, né? O apelo sexual, né? Praticamente universal, né? Quando nós falamos em cerveja. Todos esses estímulos, né, com base evolutiva, eles tendem a ser muito mais fortes e muito mais perceptíveis do que outros estímulos, né? Aliás, estímulos sociais, de maneira geral. É por conta disso, por exemplo, que as redes sociais fazem muito mais sucesso do que os sites de artigos científicos, né? Porque eles estão muito mais próximos de estímulos evolutivos, né? Estímulos sexuais, estímulos triviais, mas enfim, sociais, né, em sua essência. E o último ponto a destacar é o que nós chamamos de necessidade de efeito, de fechamento cognitivo, é o que nós chamamos de efeito Zeigarnik. Né? Zeigarnik é essa aqui da fotografia. Um ponto, né? Uma das formas que você tem de chamar a atenção, de prender a atenção de alguém, é gerar uma abertura cognitiva, uma lacuna,
né? Como se dá, por exemplo, no programa do João Kleber. Ele sabe explorar isso extremamente bem. Então começa a contar uma história sem pé nem cabeça, e ele vem, para, daqui 5 minutos, vamos fazer um intervalo rapidinho. E ele consegue segurar a atenção das pessoas por 10, por 20, por 30 minutos. Hendry, por exemplo, vendo o teste de fidelidade, passa a noite inteira. Não consegue pregar o olho, né, justamente por esse efeito. O efeito Zeigarnik é feito para prender atenção, por exemplo, em uma mensagem na internet, é feito para prender atenção em uma palestra de coaching. O cara fala no começo, no final vou falar de um negócio aqui, e é só no final, você fica lá o tempo todo, e às vezes não tem nada, né, no final para ser dito, né? E é a base que as telenovelas utilizam para segurar o público por meses, né? Aliás, a novela tem um peso cultural muito grande no Brasil, e geralmente os finais de novela, eu digo aquela novela mais importante, a última, que passa na Globo, elas tendem a criar, em razão do efeito Zeigarnik, um tipo de comoção social. Então, por exemplo, a primeira vez que eu acho que isso aconteceu de maneira muito significativa foi quando foi para decidir quem matou Odete Roitman. Então, passou a novela inteira quem matou Odete Roitman, e foi esse o último ponto a se definir. Houve bolão no Brasil inteiro, depois quem foi o cadeirudo, quem matou não sei quem. Essa é a lógica universal, né? Algo que você só vai saber. Aliás, esse é o segredo utilizado por muitas religiões, por muitas seitas. Em muitas seitas, por exemplo, depois que você se torna neófito, vem a ideia, fala, não, o segredo é mais para frente. Você vai ter que subir alguns graus ainda para saber. E vai contando uma parte apenas da história, com o intuito de conseguir mais engajamento, né, pela outra parte, e, consequentemente, uma maior aderência em relação à persuasão. E é isso, prezados. Persuasão é, então, a tentativa deliberada de impor a sua vontade, ou seja, levar algo que reside apenas no campo intencional, em ti mesmo, a se transformar em ação na mão de outras pessoas. Na próxima aula, espero que os terroristas deem um pouco de paz e nós possamos voltar ao âmbito de sala de aula. Eu vou fechar esse ponto da persuasão com alguns pontos da literatura especializada, e vamos também fazer um experimento prático para ver se na prática a gente consegue ser persuasivo e levar as pessoas ao nosso entorno a cumprirem a nossa vontade, e melhor seria a minha vontade, né? Eu vou compartilhar a outra tela. Como nós não tivemos aula presencial hoje, a nossa presença vai se dar por uma atividade que eu deixei aqui no AVA, e eu vou ler ela para vocês. Deixa eu trocar aqui a tela. Atividade muito simples, farão em 1 segundo. Deixa eu abrir aqui. No nosso AVA, eu deixei o link do Prezi dessa atividade, deixei ele em PDF, deixei um vídeo aqui antigo que eu gravei também sobre esse tema, de 5 minutinhos, dando uma resumida, e depois de terminar a aula, eu vou colocar no YouTube esse vídeo, e vou deixar ele aqui, o link, logo no topo. Então, todo o material vai estar bem armadinho, e a nossa atividade está aqui. Lembrando que, como eu escrevi, ela fica aberta durante uma semana, ou seja, ela abriu hoje, às 9h15, e fecha no dia 19, às 9h15. Então, em qualquer data, nesse meio tempo, façam, mas façam mesmo.
Bom, muito simples. Então, ao longo dessa aula, vimos 6 poderosas armas da persuasão: reciprocidade, compromisso, aprovação social, escassez, autoridade e afeição. Nesse sentido, descreva com suas palavras uma situação já vivenciada por você, numa loja, numa igreja, na escola, em qualquer lugar, aonde houve ao menos 2 armas persuasivas em jogo, né? Sei lá, o cara foi te oferecer um jazido lá no cemitério vertical e falou: é só os últimos, é hoje, e você vai ficar enterrado do lado do Bill Clinton. Aqui ele usou 2 logo de cara, colocou uma autoridade, usou 3, um gostar e a questão da escassez. Enfim, pensem aqui nas diversas situações que vocês já viveram e escrevam aqui de uma forma breve o relato. Eu vou comentar os mais interessantes também na nossa aula que vem. Prezadíssimos, miladies, senhores, a dor do parto é grande, mas creio que também já chega o motivo, o momento de partir. Grande satisfação estar com vocês, mesmo que dessa forma diferenciada, mas bom um pouco também, né? Para descansar, ficar no conforto do lar. Todo mundo reclama da distância, mas tem também as suas vantagens, né? Pode estar tomando até a aguinha aqui. A pessoa pode até estar de bermuda e a gente não sabe. Gente, beijão para todos. Desejo aí um resto de semana muito boa para vocês. Uma paz profunda, boas reflexões e nos vemos semana que vem no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Um grande beijo. Fui. Arrivederci.